Hoje, na nossa aula, primeiro, bem-vindos a bordo, tripulação. Hoje nós vamos trabalhar nesta parte que envolve física, eletricidade. Hoje a gente vai trabalhar com um elementozinho chamado diferença de potencial. É quando começa a trabalharmos pensando na corrente elétrica. Lembrem vocês que até um pouco antes as nossas cargas estavam estáticas, elas estavam paradas, era eletroestática. A partir de agora, a gente começa a pensar na eletrodinâmica, onde, na verdade, as cargas vão começar a ter um certo movimento. Para isso, eu peguei aqui para exemplificar uma pilha, e eu vou dizer que quando você tem uma pilha, você de um lado tem cargas positivas, vou marcar aqui dentro as cargas positivas, é como se eu tivesse um material isolante ali no meio da pilha. Não é bem assim, na verdade são camadas envoltas, tá certo? Com metais. E na verdade a gente está aqui, criando uma divisão numa pilha, e nesta divisão eu tenho cargas positivas e cargas negativas acumuladas nas regiões distintas da pilha. O que é que acontece? A gente precisa criar uma diferença de potencial, e a diferença já está criada aí, de tal forma que os elétrons que estão nessa parte de baixo da pilha, eles tentem neutralizar as cargas positivas, porque nós temos um lado chamado lado positivo e um outro lado como sendo o lado negativo. Na pilha, eu tenho uma diferença de potencial. Se eu, por exemplo, ligar um fio, vou pegar um fiozinho aqui, pegar um fio de cobre, vou pegar esse fiozinho aqui, e vou ligar o fundo da pilha com o topo da pilha, a parte negativa da pilha com a parte positiva. O que é que vai acontecer neste momento? Os elétrons que estão na parte inferior, eles vão sair desvairadamente, loucamente, muito velozmente, percorrer o fio, e quando eles chegarem no topo da pilha, ao lado positivo, eles vão tentar neutralizar as cargas que estão ali. Quando eu faço isso, vai acontecer assim, eu estou gastando a pilha à toa. Normalmente, o que a gente faz é interrompe o caminho, e aqui nós colocamos no meio da brincadeira o equipamento que nós queremos ligar. Então, por exemplo, se eu quiser ligar uma lâmpada, aqui ao meio eu interrompo e coloco uma lâmpada para funcionar nesta posição daí, tá? Então nós teríamos aqui, uma ligaçãozinha, e aí os elétrons, ao passar pela lâmpada, eles acendem a lâmpada. Daqui a pouco a gente vai ver como é que isso funciona, mas tudo isso acontece porque nós falamos de uma diferença de potencial. Eu vou fazer duas associações aqui com diferença de potencial. Uma bem ligada ao assunto da gente, e outra um assunto que já foi visto anteriormente. Por exemplo, se eu tiver uma barragem, vamos botar aqui uma barragem, aqui a aguinha da barragem, vou botar a aguinha de azul. Então, se eu tiver uma barragem, a água acumulada cai em cima da barragem, isso aqui tudo é água, tá certo? Vou colocar o bloqueio de concreto, então, bloqueio de concreto aqui na barragem. Temos um bloqueio de concreto, e aqui vai a barragem. E o rio continua correndo, né? Se for um rio, ele continua correndo
aqui embaixo. Pronto, está ali a nossa barragem e o rio, a barragem guardando a água ali em cima. Entenda-se como este guardar a água, ele criou o que a gente chama de energia potencial. Nós guardamos uma energia, essa energia está acumulada aqui, energia potencial. Então, esse conceito de energia potencial, ela não acontece só na eletricidade. Ela acontece também, por exemplo, em uma barragem. Se, por exemplo, eu tenho um bonequinho aqui, deixa eu pegar um bonequinho aqui. Peguei um bonequinho, bem descabelado ele. Aí ele carrega uma pedra na mão, deixa eu botar a pedra com cor de pedra, por cor de pedra vai ser uma ametista, a ametista é roxo, então ele tem uma pedra, e ele tirou a pedra do chão, cadê nosso bonequinho novamente? Tá aqui o nosso bonequinho, vou botar aqui os pezinhos dele, tá manco ele, né? Só tem uma mão. Bota ele aqui dando um adeuzinho para vocês. Então, esta pedra que ele pegou do chão, tá aqui o chão, e ele levantou a pedra do chão. Ele, ao levantar a pedra no chão, a gente sabe que se ele largar, a pedra cai. Ou seja, essa pedra, ela está possuindo uma energia potencial, que não tem muito a ver com o nosso assunto, mas é energia potencial. Na eletricidade, inclusive, uma barragem é uma das formas de produzirmos eletricidade, e nós guardamos a água em cima, o rio vem, vai enchendo ali a barragem, né? Quando a gente libera, esta água vai passar por tubos, por canaletas, por sistemas que vão mexer grandes engrenagens que ficam colocadas ao lado da barragem, grandes engrenagens ao lado da barragem. Essas engrenagens, elas giram e ao girar produz eletricidade. Esta é uma das formas de transformarmos energia potencial da água em energia elétrica, para que seja conduzida pelos fios. Saem os fios bonitos aqui, ó. Esses fios, eles saem através de postes, tá certo? E esses postes, deixa eu botar aqui os postes aqui arrumadinhos, aqueles postes gigantescos de alta tensão, né? E aí os fios, eles vão passando por esses postes e até chegar conduzindo a eletricidade nas casas da gente. Então, tô até bem hoje de desenho, tá certo? Mas essa eletricidade, ela vai passar pela casa da gente. Deixa eu escolher uma cor legal aqui para a gente botar a casa. Dúvida, gente? Alguma coisa? Precisa alguma coisa? Então, a gente tem a casa e aí o fiozinho, ele vai se ligar para a sua casa. Lógico que passou antes por transformadores, reduziu a capacidade, né? Reduziu a potência ali, né? Para que não fique, reduziu a voltagem, reduziu a potência. São fios de alta que, à medida que vai passando, passa por transformadores e conseguem atender às diversas casas que tem por aí. Muito bem, não precisa nem dizer que eu estava produzindo uma aula sem que vocês estivessem vendo as imagens. Então, repetindo, na eletricidade nós temos a corrente elétrica que gera a diferença de potencial. Nós tivemos uma bateria como exemplo, ela de um lado como sendo positivo, do outro lado como sendo negativo. E aí os elétrons, eles vão passar pela lâmpada e vão tentar neutralizar as cargas positivas. E eu desenhei aqui
dois exemplos de energia potencial. A energia potencial em uma barragem, que é o acúmulo de água que está ali em cima, e a energia potencial que é transporte, aí são usados geradores, tá certo? E esses geradores, eles produzem a eletricidade e através dos fios elas são conduzidas para as nossas casas. Peguei o exemplozinho também do garotinho aqui, cor de laranja, que ele tem uma pedra que ele levantou, a pedra está de roxo, ele levanta, então, à medida que ele levantou a pedra, ele teve o acúmulo de uma energia potencial também ali naquela pedra. Se ele largar, a energia potencial vai ser transformada em energia cinética, né? Tirou da potência que estava ali guardada e transformou em energia cinética com um movimento. Muito bem, sabendo isso, eu posso voltar à nossa diferença de potencial. Vamos ver então, à medida em que a gente tem a causadora da diferença de potencial, que são as cargas que estão acontecendo em um determinado corpo, no nosso exemplo aí agora, a bateria, e vamos ver um outro tipo de bateria e entender o que acontece com uma lâmpada elétrica, por exemplo, aquele tipo de lâmpada elétrica incandescente, que é o mais fácil da gente começar o nosso estudo. Então eu coloquei aqui ao lado uma lâmpada normalzinha, coloquei uma bateria, dessa vez eu botei bateria de carro. Essa lâmpada, vamos dizer que ela seja uma lâmpada de 12 volts, compatível com a bateria de carro, que normalmente também é uma bateria de 12 volts. Então eu vou escrever aqui, ó, 12 volts. E sabemos que a nossa lâmpada também é uma lâmpada de 12 volts, tá? E agora a gente vai fazer uma ligação. Eu vou colocar aqui no meio do caminho, só para você entender como é o funcionamento de uma lâmpada. O que foi bolado aí nessa história. Então eu vou colocar aqui no meio do caminho o símbolo de um interruptor, porque eu não quero que a lâmpada fique ligada o tempo inteiro. Então, quando eu quiser, eu fecho esse interruptor, tá? Mas eu tenho, a princípio, um interruptor acontecendo aqui. Vamos lá, então? Vou pegar a parte positiva, vou pegar um fio de cobre aqui, escolher uma corzinha de cobre aqui e vou ligar a parte positiva, passando aqui da bateria até que chegue no interruptor. E esta parte aqui eu vou chegar e vou colocar no pininho que tem aqui embaixo. Eu estou ligando aqui em um pininho embaixo. Repare que esta parte preta da lâmpada, vou marcar aqui o preto, esta parte preta da lâmpada, vou botar só a setinha, é um material isolante, que não deixa com que este fio que está sendo colocado aqui, essa chapinha, ele encoste no outro elemento que é a rosca da lâmpada. Não pode encostar. E eu vou dizer a vocês que este fiozinho passa por dentro da lâmpada, até chegar em um dos lados. Isso é por dentro, sem encostar na parte metálica externa, tá? Então, esse fiozinho que passou, ele vai agora, vamos fazer o outro lado. Daqui a pouco a gente vai entender o que é que acontece, mas agora vamos fazer o outro lado. Pelo outro lado, eu vou botar o fio também, botar um pouquinho diferente. Este outro fio, ele vai sair da parte negativa da bateria e ele vai com o bocal, lógico que existe um bocal aqui, tá certo? Esse bocal onde tem a rosca, ele vai encostar na parte metálica da rosca. Muito bem, esta parte metálica, se você observar direitinho em uma lâmpada, você vai ver que existe uma conexão
parte de o outro lado desse fiozinho que passa por dentro com esta parte metálica para que ele encoste um no outro. E agora a gente vai ver como é o funcionamento da lâmpada. Como a gente sabe que os elétrons eles estão tentando se locomover para neutralizar e ele achou do outro lado da bateria as cargas negativas as cargas positivas, né, que ele quer neutralizar, então os elétrons eles vão tentar sair daqui, ó, desvairadamente, loucamente do lado negativo, tentar chegar a esse fio. Eles saem aos milhões, tá certo? Saem muito rápido também, é muito, muito rápido que eles se locomovem. Aí o que acontece? São milhões carregados aqui pelo fio. E aí, na hora em que ele encontra esta parte metálica aqui, ele vem passando por essa parte metálica, é o caminho que ele foi obrigado a seguir. E olha o que nós estamos forçando o elétron a fazer. Nós estamos fazendo ele caminhar por esse fio que já é bem pequenininho. E aqui no meio, a mágica está aqui nesse meio. Aqui no meio, quem já olhou uma lâmpada, esses dois pedacinhos aqui, ó, é um filamento finíssimo, finíssimo, que a gente olha e quando a gente percebe que ele quebrou. E por isso que lâmpada incandescente não pode tomar tombo. Então, neste filamento que está aí, é muito fininho, ele vai ter que passar por esse caminho. Esse filamento, ele é feito de um material chamado tungstênio. Quem for na tabela periódica vai encontrar esse filamento aí com o nome de tungstênio e vai descobrir uma propriedade fantástica que ele possui. De todos os elementos do planeta Terra, ele é o que aguenta as mais altas temperaturas. Então ele pega um filamento finíssimo de tungstênio, coloca. O que é que vai acontecer com esses elétrons que estão aqui caminhando? Olha o que estava acontecendo. Ele vinha andando por aqui, um fio bem largo, os elétrons todos, ó, querendo caminhar, querendo andar, todos eles no mesmo sentido, que está sendo causado pela diferença de potencial, tá certo? Então todos eles chegando ali, andando pelo fio, tranquilo. Agora, olha o que acontece quando ele chega no tungstênio. O fio vai receber uma diminuição absurda de tamanho. E aí o que é que vai acontecer? Esses milhões de elétrons que estão querendo passar para o outro lado, eles vão começar a se espremer para querer passar pelo fiozinho de tungstênio que está aqui dentro. Então, ele vai começar a querer se espremer para passar por aí. Como são muitos, eles começam a brigar. E quando um começa a tritar o outro e querer passar todo mundo ao mesmo tempo e não cabe todo mundo ali para passar, o que que acontece? Aquece. Aquece tanto que ele fica incandescente. Então é como se ele estivesse ali dentro pegando fogo e ele incandescente, brilhando. E é exatamente por ele ficar, por esse tungstênio ficar incandescente e brilhante, é que nós chamamos essa lâmpada de lâmpada incandescente. Exatamente por isso. E a gente enxerga como sendo um brilho, porque esse brilho, ó, vai aparecer exatamente no pedaço de tungstênio. A gente vai enxergar, é um brilho tão intenso que a gente vai enxergar esta lâmpada como sendo uma lâmpada acesa. Lógico que para isso
eu tive que fechar o meu circuito, né? Senão não acontece nada. Eu tenho que ligar o interruptor ali, o circuito é um interruptor. Se eu não ligar, não acontece nada disso que eu estou falando. Eu fechei o circuito e tudo isso aconteceu. Então, gente, aquele pedacinho de fio que a gente tá ali no meio da lâmpada e os elétrons passam, ó, vermelho, vermelho, vamos lá. Os elétrons passam pelo tungstênio, deixa ele incandescente e eles continuam seguindo o caminho dele, passando por dentro sem tocar em nada, passando por dentro e vindo neutralizar as cargas positivas que estão no outro polo da bateria. Então, é exatamente assim que funciona para que você acenda uma lâmpada. Aí você vai dizer para mim algo do tipo assim: mas professor, então é porque está pegando fogo que a gente vê a lâmpada acesa? Sim, meu amiguinho, é exatamente por isso. Teoricamente ali está numa temperatura altíssima. Epa, aí você falou uma bronca para gente. Sim, falei uma bronca para vocês. Quer dizer que se eu tenho os elétrons se movimentando, eles loucamente querendo neutralizar o outro polo da bateria, eles chegam num filamento de tungstênio estreitíssimo, começam a se bater, começam a aquecer. Peraí, não era isso que eu queria numa lâmpada? O que é que eu queria numa lâmpada? Gerar energia luminosa. E é isso que eu estou conseguindo? Sim, porque a gente sabe que uma fogueira ela gera uma quantidade de claridade, mas gera também um outro elemento, que é calor. Então, esta lâmpada, além de gerar energia luminosa, ela também está gerando energia térmica, que não era o seu objetivo. E quando você gera energia térmica, você está gastando mais eletricidade do que o que você está pensando. Aí aparecem aquelas lâmpadas frias, que são as lâmpadas fluorescentes. Aquelas lâmpadas elas gastam menos eletricidade, clareiam mais, tem outras substâncias, tem substância tóxica ali, hein? Pessoal que gosta de chegar no lixo, pegar aquelas lâmpadas para brincar de espada, não pegue não, ali é tóxico mesmo, tem fósforo ali dentro, tem enxofre, tem algumas coisinhas ali que não são legais. Então, a gente teve uma perda elétrica, visto que nós transformamos a energia elétrica, que queríamos que fosse transformada em energia luminosa, mas também foi transformada em energia térmica. A conclusão, como hoje nós temos uma lâmpada que não gera energia, não gera tanta energia térmica, ela vai gerar uma energia luminosa bem maior. São as lâmpadas em LED, né? LED tem um símbolo que a gente vai aprender depois, light, que é o E é de emissor e o D é de diodo. Ao pé da letra, sim, é luz, emissora, diodo. Então, vamos melhorar isso, vou transformar logo para português. É um diodo emissor de luz. Diodo é uma pecinha da eletrônica que faz com que a corrente só passe para um lado, tá certo? Então, ela barra a corrente se ela tentar voltar. Então, LED é isto. É um pouco diferente do princípio desta lâmpada. Quer dizer, se eu trocasse os polos da bateria para acender uma lâmpada, ela acenderia sem problema nenhum. Mas se eu trocar os polos da bateria para acender o LED, aí eu tenho um problema. Ele não acende. Ele só acende com a polaridade correta, tá certo? Não é igual à lâmpada incandescente. A lâmpada incandescente tanto faz o lado que entra o positivo ou o lado que entra o negativo. Aí, nesta marcação, o tungstênio, por ser um elemento que gera esse valor incandescente e aguenta altas temperaturas, ficou faltando só uma coisinha. E aí eu vou dizer para vocês por que então que nós temos um bulbo. Por que tem um bulbo nessa lâmpada? O bulbo é essa peça que fica em volta da lâmpada. Aí eu vou contar a historinha para vocês. Deixa eu ver onde está a lâmpada aqui. Lâmpada, 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 lâmpada. Volte, volte.
Lâmpada? Não. Lâmpada? Sim. Achei a lâmpada. Eu vou copiar essa lâmpada aqui. Vou copiar essa lâmpada. Opa, opa, opa. Só vou selecionar e copiar a lâmpada. Vou trazer a lâmpada um pouquinho para baixo, para vocês entenderem uma coisa nela aqui. Está aqui a lâmpada. É criado em volta da lâmpada um gás. E é assim que é colocado, tá certo? Toda lâmpada tem esse gás. Esse gás é um gás chamado argônio. Ele fica aqui dentro da lâmpada. Argônio. É um elemento, é um gás, tá certo? É um gás nobre da última coluna da tabela periódica. Vou pegar uma aqui para vocês. Vamos lá, pegando, tabela periódica. Só me interessa a última coluna da tabela periódica, para vocês entenderem o que é que isso aí está representando. Por que que é esse gás que é usado? A tabela periódica. Estou pegando aqui uma tabela periódica para a gente poder ver, tá? Peguei aqui uma bonitinha. Quero grandes coisas não, quero coisas simples. Então, olha que interessante. Quando a gente pega a tabela periódica, o elemento desta última coluna, esse assunto de química, aí não é meu não. Mas quando a gente pega o último elemento da coluna, o argônio deve ser um deles. Vamos pegar ele aqui? Olha o argônio onde está, ó. AR, argônio, venha criaturinha. Argônio, marque aqui, argônio, argônio. Está aqui ele, ó. Argônio. Então, este gás, por ele pertencer à coluna 8A, e na coluna 8A tem o que nós chamamos de gases nobres. Por que nobres? Porque eles não se misturam, eles são gases chiques, não querem conversa com os plebeus, não querem conversa com o hidrogênio, não querem conversa com o cloro, não querem conversa com oxigênio nem com carbono. Eles não se misturam, eles são nobres, eles são únicos. E aí vem uma coluna, que é essa coluna chamada coluna 8A da tabela periódica, que fala a respeito desses gases. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio e esse último aqui eu não sei nem o nome, tá? Esse é novo na tabela, essa última linha aqui não faz parte da tabela que eu conhecia, eu sou mais antigo, tá certo? Então vai até o radônio. Muito bem, deixa eu ver, porque na verdade o que que acontece? Esse gás, como ele não se mistura, vou voltar aqui, como ele não se mistura com outros, ele é neutro. Olha bem, se você botasse o gás que nós estamos respirando agora, o gás que nós estamos respirando, ele tem alguns elementos. Ele tem o nitrogênio, ele tem o oxigênio, ele tem o gás carbônico, ele tem diversos gases, quantidades menores, maiores, tem o hidrogênio, tá certo? Então, tem diversos gases que está solto aí agora e que esses gases, eles têm uma particularidade, eles pegam fogo. Quer dizer que se não tivesse o bulbo, eu vou apagar o bulbo aqui, tá certo? Se não tivesse o bulbo, de pegar a borracha aqui, se eu apagar o bulbo, apague bulbo. Apague bulbo. A lâmpada se escondeu de novo. Aqui, essa lâmpada é essa aqui, ó. Muito bem. Então, se eu chegar aqui com a borracha e apagar, ou você chegar e quebrar, significa que você não tem mais o argônio aqui. Está entrando aqui um ar normal, esse ar que nós expiramos. E esse ar que nós expiramos, e o que acontece? Ele tem um quê? Que elemento? Oxigênio. E o oxigênio pega fogo rápido. Quer dizer, quando você apaga o bulbo, significa que o gás
vai pegar fogo. A temperatura do tungstênio é tão alta, que o oxigênio que está no ar, ele vai pegar fogo. Então, ele vem aqui brincando, aí de repente uma molécula de oxigênio que está passando por aqui, de repente ela encosta, e aí o tungstênio, que não é bobo nem nada, ele vem aqui, ó, com minha ferocidade, minha temperatura, eu venho e pego fogo. Só que quando ele pega fogo, ele também se parte e quebra a lâmpada, e a lâmpada para de funcionar. Fantástico isso, né? Aí bota um gás chamado argônio. E se alguém já viu outras lâmpadas com outros gases, e não é estranho se vocês passarem para observar, vocês vão ver que tem aquelas lâmpadas coloridas a que fazem a ilustração, o enfeite das vitrines, né? Quando não é LED, ela se chama lâmpada de neon. E aí o pessoal usa para colocar em carro, colocar em moto, luz negra, boate e tal. São lâmpadas de neon. Luz negra é outra história, depois eu posso contar para vocês. Mas são lâmpadas de neon. Por quê? Porque se você olhar o neon, é outro gás nobre. Tá aqui, ó, neon, outro gás nobre, tá? Deixa eu botar aqui. Outro gás nobre é o nosso gás feito de neon. E aqueles faróis de carro que a gente vê, lâmpadas XE. XE não é qualquer coisa. Aquelas lâmpadas de carro que tem aquela luz brancona bem forte, é uma lâmpada com outro gás nobre chamado xenônio, tá certo? Então, basicamente eu conheço lâmpadas feitas de neônio, argônio, não me lembro de nenhuma assim agora de criptônio, mas me lembro muito de xenônio, que é aquela lâmpada que o pessoal bota para ficar a luz brancona na frente do carro. Muito bem, gente. Então, por isso que estes gases são usados nas lâmpadas, porque eles são gases nobres, não pegam fogo e aí não corre o risco de parar tudo ali naquelas altas temperaturas que acontecem no filamento de tungstênio que está lá para fazer sua lâmpada acender. E por isso que as lâmpadas incandescentes foram tiradas de mercado, porque muita parte da energia dela é gasta na hora da transformação para a energia térmica. Como a gente não quer lâmpada com energia térmica, a gente tira a história da lâmpada e deixamos somente o LED. Hoje em dia, as lâmpadas estão proibidas, você não acha mais lâmpada para vender. O bom é quando a gente quebra a lâmpada e faz ela pegar fogo na sala de aula. Eu tenho algumas guardadas, quando eu vi que essas lâmpadas iam sair de linha, eu guardei algumas para quebrar em sala de aula, para justamente a gente ver isso funcionando e ver. Até o ano passado eu estava fazendo essa experiência ainda. Ok, gente, nós paramos por aí. Bons ventos a todos. Vou deixar aqui a foto da lâmpada. Isso tudo porque houve uma diferença de potencial. E a lâmpada, ela é medida em watts, tá certo? O watts aí já vai entrar no próximo assunto, que se chama potência elétrica. Aí vale a pena dar uma lidinha ali no caderno de apoio de vocês, para que vocês possam acompanhar. Vou parar a gravação, minha aula da noite está pronta também. Muito obrigado pela compreensão de vocês. Só vou editar ela toda e colocar para